Olá, seja muito bem-vindo. Já parou para pensar que bem no coração da fé cristã existe um mistério que é ao mesmo tempo profundo e maravilhoso? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que significa dizer que Deus é trino? Olha, se você sair por aí perguntando para as pessoas se elas acreditam em Deus, a maioria vai dizer que sim, né? Só que existe uma pergunta bem mais importante, bem mais precisa. De que Deus a gente está falando? Porque, sabe, acreditar num Deus qualquer, numa força superior, pode até ser um ponto de partida, mas a fé cristã nos chama para algo muito mais profundo. Ela não se baseia numa ideia vaga que a gente inventou. Ela começa com o Deus que falou, que se mostrou, que se revelou nas Escrituras. E essa revelação que nos leva direto para uma verdade central sobre quem ele é. Deus é triuno, simples assim, um único Deus que existe desde toda a eternidade em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E olha, vamos deixar isso bem claro desde o começo, isso não é um detalhe teológico opcional, uma coisinha extra. Sem a Trindade, a gente simplesmente perde o Evangelho e a essência da nossa adoração. Então, bora mergulhar nisso? Nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que a Trindade é uma verdade que nos foi revelada. Depois vamos construir esse conceito em cima de três pilares da Bíblia, entender a definição clássica, dar uma olhada em alguns erros comuns para a gente não cair neles e, finalmente, ver por que tudo isso importa tanto para a nossa vida. E aqui está o ponto de partida que muda tudo. A doutrina da Trindade não é algo que a gente inventou numa discussão filosófica. Muito pelo contrário, ela nasce de um ato de humildade. É a nossa tentativa de ouvir com atenção e de sermos fiéis àquilo que o próprio Deus falou sobre si mesmo na sua palavra. Certo, mas como a gente chega nessa conclusão? O jeito mais seguro é construir essa doutrina em cima de três afirmações bíblicas. Três verdades que, quando a gente coloca juntas, formam o alicerce de tudo. Vamos ver como isso funciona? Aqui estão eles os três pilares. Primeiro, a Bíblia ensina sem deixar nenhuma dúvida que existe um e somente um Deus. O cristianismo é monoteísta até a raiz. Segundo, as Escrituras mostram que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E terceiro, essas três pessoas divinas são distintas umas das outras. O primeiro pilar é a base de tudo. Essa declaração, conhecida como o Shema, é a confissão de fé mais importante de Israel. Ela é direta e clara. Existe um só Deus verdadeiro, sem rivais, sem ninguém igual a ele. Indo para o segundo pilar, a Bíblia é igualmente clara. O Evangelho de João já começa com os dois pés na porta, afirmando que o Verbo, que é Jesus, era Deus. Não um anjo, não uma criatura, mas Deus. Da mesma forma, lá no livro de Atos, mentir para o Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus, o que confirma a divindade do Espírito. E o terceiro pilar? Ele é ilustrado de um jeito maravilhoso nessa cena. A Bíblia não mostra o Pai, o Filho e o Espírito como se fossem modos diferentes da mesma pessoa. No batismo de Jesus, a gente vê uma relação real. O Filho amado está na água, o Espírito desce sobre ele e a voz do Pai declara o seu amor do céu. Três pessoas distintas agindo em unidade perfeita. Então, ao longo da história, pensando sobre esses três pilares bíblicos, a Igreja precisou criar uma linguagem cuidadosa para falar sobre essa verdade. Uma definição que protege o mistério sem tentar resolvê-lo como se fosse uma conta de matemática. E assim, a gente chega na definição clássica: Deus é um em essência e três em pessoas. É muito importante a gente entender que essa frase não tenta solucionar o mistério. Pense nela mais como uma cerca de proteção em volta da verdade que a Bíblia nos dá. Um único Deus que existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui está o pulo do gato para a gente não se confundir. Não é uma contradição dizer que Deus é um e três, porque não é no mesmo sentido. Deus é um na sua natureza, na sua essência divina. E ele é três nas pessoas distintas que compartilham de forma plena e igual essa única essência. A grande comissão que Jesus deu é um exemplo perfeito disso. Repare que ele não diz para batizar nos nomes, no plural, mas em nome, no singular. É um único nome divino que inclui as três pessoas, colocando a Trindade bem no centro da identidade e da missão da Igreja. Agora, entender essa doutrina do jeito certo também significa protegê-la de algumas simplificações que, mesmo que com boa intenção, acabam distorcendo tudo. Vamos dar uma olhada rápida em alguns desses desvios.
O primeiro erro é o modalismo. É aquela ideia de que Deus é tipo um ator sozinho no palco, que usa três máscaras diferentes. Uma hora ele é o Pai, depois ele é o Filho, depois ele é o Espírito. Mas isso não bate com a cena do batismo, né? Lá, as três pessoas estavam interagindo ao mesmo tempo. O outro erro comum é o triteísmo. Basicamente, é acreditar em três deuses diferentes, que andam juntos. Isso destrói aquele nosso primeiro pilar, o de que existe um só Deus. Nós não adoramos um comitê de deuses, nós adoramos o único e verdadeiro Deus. E por fim, tem o erro da subordinação. É a ideia de que o Filho e o Espírito são divinos sim, mas de alguma forma inferiores, menores que o Pai. De novo, isso contradiz a Bíblia, que atribui divindade plena e igual a cada uma das pessoas da Trindade. A essa altura, você pode estar se perguntando: tá, entendi. Mas, e daí? Qual o impacto disso no meu dia a dia? E a resposta é: muda absolutamente tudo. A Trindade não é uma doutrina distante, é o coração pulsando da vida cristã. Pensa na salvação. O Pai, por amor, planejou tudo. O Filho, em obediência, conquistou a salvação na cruz. E o Espírito Santo aplica essa salvação na nossa vida e nos sela nela. A nossa oração é trinitária. A gente ora ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito. Toda a nossa adoração é, no fim, para o Deus triuno. Então, a Trindade não é um detalhe secundário. É a arquitetura da nossa relação com Deus. É o DNA da nossa fé. Ela nos diz não só quem Deus é, mas como Ele age para nos resgatar e nos trazer para perto dele. Então, para a gente fechar, voltamos com reverência àqueles três pilares que sustentam essa verdade gloriosa. Primeiro, há um só Deus. Segundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, cada um, plena e igualmente Deus. E terceiro, as três pessoas são eternamente distintas. No fim das contas, a gente vê que a Trindade não é um problema lógico para a gente resolver. É o coração lindo e profundo da nossa fé. É a revelação de um Deus que não é solitário, mas que é, em si mesmo, eterna comunhão, eterna comunidade, eterno amor. E a nossa jornada para conhecer quem Deus é continua. No nosso próximo encontro, vamos explorar um atributo dele que é de explodir a cabeça. Deus é autoexistente. Vamos falar sobre o Deus que não precisa de nada nem de ninguém para ser quem ele é. O grande Eu Sou. Eu espero você. Até lá!